Mas o que é lamentável também, Alfredo Neto, é outro tipo de ocorrência que a gente tem falado aqui diariamente e com muita frequência, né? Que são os casos de violência doméstica. Desta vez, um acusado de tentar matar a esposa, esfaqueada, ele foi preso. A polícia também tem dado a sua resposta aí para esses agressores dessas mulheres, Alfredo? Isso, Ana. Como a gente noticia diariamente, a polícia faz o atendimento, faz ali o boletim de ocorrência quando a vítima deseja manifestar criminalmente contra o acusado da agressão contra as companheiras. O problema é que esbarra na justiça. Às vezes a morosidade, às vezes a lentidão dos processos acabam beneficiando esses agressores. Esse caso, Ana, teria acontecido o esfaqueamento, a tentativa de feminicídio em 2024, no Natal. O homem teria esfaqueado a ex-companheira, uma mulher de 34 anos, a qual ele teria começado um relacionamento dias antes do crime. Por conta de ciúmes, ele teria esfaqueado a mulher que teria levado 4 golpes de faca, foi levada para a UPA, conseguiu escapar da morte e prestar queixa contra o companheiro, que desde então estava sendo procurado, que havia um mandado de prisão contra ele porque ele não teria deixado de ameaçar a vítima e começado um outro relacionamento, agredido a outra pessoa, e assim ele foi acumulando ocorrências de violência doméstica. Ontem, a Polícia Civil, por meio da DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, recebeu a queixa da nova companheira dele, Ana, que foi até a delegacia para prestar esclarecimentos contra ele, queixa contra o mesmo. Ela denunciou o endereço ao qual ele estava. A Polícia Militar foi chamada para dar apoio à Delegacia de Atendimento à Mulher e os policiais conseguiram localizá-lo na casa, aonde o mesmo estava. Recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde prestou esclarecimento, foi levado para o IMOL, passou por corpo de delito e ficou à disposição da Justiça. Essa semana tivemos aí um aumento nos casos de mandados de prisão e também de prisão de pessoas por conta de casos de violência doméstica, não só por conta do mês de março ser o mês alusivo pela luta da mulher, mas também, Ana, por conta dos casos que vem aumentando no estado. Os casos de feminicídio, os casos de violência doméstica, de cárcere privado em Três Lagoas, somente em uma semana são 2 casos de cárceres privados registrados. Ontem, Ana, o segundo caso de cárcere privado foi registrado. Dessa vez foi lá no Arapuá, aonde uma conselheira tutelar recebeu a informação de que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere privado dentro da própria residência, impedida de sair de casa por conta do marido ciumento, e a Polícia Civil foi avisada. A DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, foi até o distrito do Arapuá, aonde conseguiu localizar a residência e fazer contato com a vítima. Ambos foram levados para a delegacia em carros separados para evitar que a vítima fosse constrangida e ameaçada e intimidada pelo agressor. No carro e na delegacia, a vítima contou a mesma versão, que era impedida de sair de casa, era agredida fisicamente, psicologicamente, era insultada frequentemente, era impedida de falar com os familiares, o celular dela era monitorado, só poderia usá-lo com a autorização do marido e com a observância dele, ele olhando esse celular para ver o que ela estava falando, com quem estava falando. As contas bancárias, era proibido dela fazer acesso às contas que ela tinha, ele que tinha que mexer, e ela só poderia sair de casa, Ana, para ir no médico, para ir em algum lugar, se fosse acompanhada por ele. O homem recebeu voz de prisão na delegacia em flagrante por cárcere privado, agressão, ameaça, entre outros crimes correlacionados à violência doméstica. Recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para o IMOL, passou pelo exame de corpo de delito, está na carceragem da DEPAC esperando pela audiência de custódia. A vítima foi levada para um local seguro, longe da onde esse homem, se caso ele colocado em liberdade pela justiça, ela não possa ser perturbada novamente por ele. Infelizmente, casos como esse vêm ganhando repercussão, vêm chamando a atenção, Ana, porque o estado do Mato Grosso do Sul, em outrora, foi o estado que mais teve número de mulheres mortas no Brasil. E, infelizmente, o estado do Mato Grosso do Sul e principalmente Três Lagoas vem mantendo números elevados de violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica, a violência contra a mulher no nosso estado, na nossa cidade, continua alta, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Infelizmente, né? Quantas ocorrências aí de violência doméstica. Que bom que a polícia tem dado resposta também, né? Tem
apreendido, tem levado para a cadeia esses agressores. A justiça também tem sido muito rápida ao conceder as medidas protetivas, só que a gente sabe que nem sempre isso é o suficiente para se evitar novos casos e até mesmo feminicídio. Mais alguma informação, Alfredo? Ana, para a gente só poder arrematar esse caso de violência doméstica, o SIG, Setor de Investigações Gerais, conseguiu prender também uma outra pessoa por meio de mandado de prisão por conta de violência doméstica. Um homem que estaria perturbando, ameaçando a ex-companheira, mesmo com as medidas protetivas de urgência, ele não teria respeitado. A polícia foi até o Jardim das Oliveiras, onde esse homem foi encontrado e preso, Ana. A polícia pede, perdão, a garganta travou aqui, Ana. A polícia pede para que as vítimas procure a polícia militar, as delegacias, denunciem os casos para que esses agressores sejam presos, eles sejam representados criminalmente no Ministério Público, para que a justiça tome conhecimento dos números de violência e esses homens sejam processados e a justiça tenha uma verdadeira visão do que está acontecendo nas ruas. Porque vários desses registros, Ana, se perdem no tempo, pelas vítimas deixarem para trás, não quererem mais representar contra os agressores, voltarem com os agressores. Infelizmente, a justiça acaba olhando, vendo que o número é superficial ou o número é baixo e acaba não tomando uma ação. E quando há um número elevado de processos, há um número elevado de representações, a justiça é cobrada a se tomar um posicionamento um pouco mais enérgico, por entender que a rua ou a verdade nua e crua, a qual a justiça não está olhando ali, está acontecendo algo grave e que necessita de uma atenção um pouco maior. Então a polícia pede para que casos como esses sejam denunciados em caso de ameaças, em caso de intimidação. As vítimas procurem fazer outros tipos de formas de denúncia, por meio de bilhetes, passando para assistentes sociais que fazem as visitas nas residências, por um vizinho, num posto de saúde, numa escola, de uma forma ou de outra que a pessoa consiga fazer esse contato de pedido de socorro para a polícia, para que a polícia tome conhecimento e a polícia consiga, assim, fazer a prisão, a representação contra esses homens, porque a maioria, Ana, não tem medo de ordem judicial, não tem medo de simplesmente só parar na delegacia. É só sendo preso para essas vítimas conseguirem se libertar desses cativeiros emocionais e assim esses homens realmente pagarem pelos crimes que estão cometendo. É somente com a prisão deles que essas vítimas conseguem ter um pouco mais de tranquilidade, porque quando estão lá, as vítimas conseguem se reerguer, conseguem viver novamente, conseguem buscar uma forma de viver mais digna, longe do julgo, das agressões, ameaças e humilhações provocadas por esses trogloditas, Ana.